Shalom, graça e paz. Chegamos então no nosso 6º dia, mergulhando nos evangelhos, né? São 7 dias. O próximo vídeo será o último, né, desta série, onde nós estamos falando sobre os evangelhos. Se você conseguiu participar desde o início, parabéns para você. Mas se você perdeu, né, algum dia, não se preocupe. Nós teremos no último vídeo disponível a apostila, né, com algumas informações para você estudar, tá bom? Bom, hoje, até aqui nós já falamos sobre os 4 escritores, né? No último vídeo eu falei um pouco mais sobre Mateus, mas hoje eu quero falar um pouco mais também sobre Marcos, né? Marcos, ele é esse discípulo, né, de Jesus, não diretamente de Jesus, né? Porque quando Jesus morreu, ele era simplesmente um jovem, né? Ele não chegou ali a ser um dos 12, né? Então Marcos não era um dos 12. Quando eu digo discípulo é porque todos nós somos discípulos de Jesus. Amém? Então Marcos, ele passou ali, né? Como eu disse, cada um escreveu direcionado para um povo, né? E Marcos, ele escreve o seu relato, né? Ele escreve o seu evangelho direcionado para Roma, né? Por volta aí do ano 55 depois de Cristo, né? E por que ele escreve esse evangelho? Por que ele escreve esses relatos? Ele quer o quê? É para apresentar Jesus aos romanos como um homem de autoridade e ação, né? Então, assim, ele era um jovem, né, quando Jesus morreu, ou seja, após a ressurreição de Jesus, Marcos tornou-se um dos apóstolos da equipe missionária de Pedro, né? Então Marcos está ligado aí ao apóstolo Pedro, né? Então o seu evangelho, ele registra histórias de Pedro como testemunha ocular da vida e do ministério de Jesus. Então quando Marcos escreve, né, Pedro relata para ele ali coisas que aconteceram, né, coisas que Pedro viu. Então, por isso que Marcos, ele tem algumas coisas que ele escreve ali com exatidão, né? Mas aí a pergunta é, o que há de especial no Evangelho de Marcos, né? Essa é uma pergunta que nós devemos aí analisar. O que há de especial no Evangelho de Marcos? Marcos é o mais curto dos evangelhos, pequenininho, já falamos sobre isso, né? Ele concentra-se nas ações de Jesus e não em seus ensinamentos, né, a fim de demonstrar sua autoridade, e que atraiu, né, o romano pragmático, né, porque o romano é aquela pessoa ali que às vezes, né, não crê tal, né. Então cerca de 1/3 do livro, né, de Marcos, né, fala sobre a última semana de Jesus na Terra, terminando com a morte e a ressurreição de Cristo. Então este é o enredo que Marcos escreve ali no seu evangelho, tá bom? Então, hoje eu quero também falar sobre Lucas, né? Já falamos, né, algumas coisas sobre Lucas, mas só para complementar, né, que Lucas, ele era médico, né? Já falamos sobre isso, né? E ele escreveu ali os relatos, né, da vida de Jesus. E sabe onde que ele escreveu isso? Né, os relatos, ele estava em Cesareia, né? Sabe quando foi que Lucas escreve o seu evangelho? Né, por volta de 58 depois de Cristo, né? Ano 58 ali depois de Cristo, né? Enquanto Paulo estava na prisão, foi quando Lucas escreve, né? Então, por que Lucas escreveu? Para apresentar Jesus como o ser humano ideal que veio buscar e salvar o perdido. Então, este foi o objetivo do evangelho de Lucas, né? Segundo escreveu Lucas. Amém? Então, Lucas foi um médico, né, que se converteu na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e que se tornou um membro de sua equipe missionária, né? Então, olha para você ver, ele converte, né? Paulo viaja para faz uma viagem missionária e lá encontra Lucas, e Lucas é impactado pela palavra, né? Ele é impactado pelo evangelho, né? Então, seu estilo de escrita mostra que ele era um homem mais culto, né? Por ser médico, um doutor, estudado, né? Ele viajou com Paulo até o apóstolo ser executado, né? Então, foi companheiro de Paulo ali
viajando com Paulo, acompanhando ali todos os acontecimentos, né? Lucas também escreveu o livro de Atos, já falamos sobre isso, né? Quando você lê o livro de Atos, né, quem escreveu foi Lucas. Lucas, ele não andou com Jesus, né? Assim como Marcos, ele não era um discípulo direto, ele não era um dos 12, ele não era um apóstolo de Cristo ali, ligado a Cristo, né? Então você tem aí Mateus e João, né? São 4 evangelhos. Mateus e João, eles andaram lado a lado com Jesus, né? Só que Lucas e Marcos não, né? Lucas, ele pesquisou, foi atrás, ouviu pessoas, ouviu relatos, né? E ele também escreveu o livro de Atos, já falei, né? Então, o que acontece? Lucas, ele busca detalhes, né? E a mesma pergunta que fizemos nos outros, né? Também fazemos aqui. O que há de especial no livro, né? No Evangelho de Lucas? O que há de especial? Lucas, o mais longo dos evangelhos, né? Por que é o mais longo? Porque Lucas, ele conta detalhes, né? Ele vai trazendo muitas informações, né? Ele foi escrito depois que ele cuidadosamente investigou tudo, né, desde o começo. Em Lucas capítulo 1, versículo 3, né, ele começa a entrevistar ali as testemunhas oculares, né, dos eventos na vida de Jesus. Então todo mundo que estava ali, que teve contato, né, Lucas chega e pergunta: e aí, como é que foi? Né? Ele estava particularmente interessado em mostrar a consideração de Jesus pelas mulheres, pelos pobres e pelos oprimidos, né? Embora siga o mesmo plano cronológico, né, de Mateus e Marcos, ele inclui 6 milagres. Então Lucas inclui 6 milagres e 19 parábolas que não são encontradas nos outros evangelhos. Olha para você ver que coisa interessante, né? Olha uma curiosidade aí, né? Então ele inclui 6 milagres e 19 parábolas que não são encontradas nos outros evangelhos. Então esse aí é o evangelho, né, de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, né? E agora, no próximo, né, João, né? Então quem foi João? João foi o apóstolo que andou com Jesus. Lembra aquele lá que colocou, né, a cabeça ali, né, no coração de Jesus, no peito de Jesus, encostou ali? Esse era João, discípulo conhecido como discípulo do amor, né? Ele escreveu o relato, né, ali dos ensinamentos de Jesus, né? E sabe onde ele escreveu isso aí? Né? Em Éfeso, na Ásia Menor. Sabe quando que João escreveu esses relatos? No ano 80 a 90 ali depois de Cristo, né? E por que ele escreveu? Né? Para inspirar a fé salvadora em Jesus Cristo. Então João era sócio de um negócio bem sucedido no ramo da pesca com seu irmão Tiago, né, com seus irmãos Tiago e Pedro. Quando os 3 foram convidados por Jesus a seguirem-no. Então Jesus convida eles: sigam-no, né? E eles vão. Falei de vocês o quê? Pescadores de homens. João viveu bem até seus 90 anos. Ele também escreveu 3 das cartas do Novo Testamento, para você que não sabe, né? E o livro de Apocalipse. Olha para você ver que interessante. João é aquele que escreve o livro de Apocalipse, né? Ele que tem um contato especial ali, que tem revelações extraordinárias ali, e escreve o livro de Apocalipse, né? Olha para você ver que interessante, né? Olha para você ver que legal. Muito bem, estamos falando ali sobre João, né? O Evangelho de João, ele que escreve ali também o livro de Apocalipse, né? Também tem as cartas, né? Que maravilha! Então, para você que já estudou, né? Que bênção, né? Que legal, né? Agora a pergunta que nós fizemos também, né, sobre os outros: o que há de especial no Evangelho de João? O Evangelho de João ele não está, na verdade, organizado cronologicamente, né? Pelo contrário, João escolhe milagres e ensinamentos de Jesus que enfatizam os principais temas teológicos, tais como o novo nascimento, lá em João 3, vida eterna, João 5, verdade, João 8, vida, João 11, e fé e incredulidade, João capítulo 4, 7 e 12. Além disso, todos os eventos relatados por João acontecem na Judéia e em Jerusalém. João não relata incidentes que aconteceram na Galileia. Olha para você ver, ele não relata. Entre os pontos importantes do Evangelho de João,
que não são encontrados em nenhum outro dos outros evangelhos estão a ressurreição de Lázaro por Jesus, João capítulo 11. Então só João mencionou isso. Você pode procurar que os outros não falaram sobre isso, né? E também os últimos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos, João capítulo 13 até o 16. Né? Esses foram os últimos ensinamentos ali, né, de Jesus aos seus discípulos e não é mencionado pelos outros. Também a oração de Jesus pelos cristãos, lá em João capítulo 17, né, também não é mencionado pelos outros evangelistas, né, os outros que escreveram ali sobre o livro de João. Então olha para você ver que interessante, né? Este é o relato ali que João escreve. Amém? Então é o seguinte, finalizando ali, falando, resumindo novamente ali sobre os 4 evangelhos, né? Eu disse que o vídeo hoje ficaria um pouco extenso. Hoje, entrando mais em um detalhe, né? O nascimento de Jesus. Né? Quando Jesus nasceu, o Império Romano, sob o comando do imperador Augustus, né, dominava o mundo mediterrâneo. A Terra Santa era governada pelo rei Herodes, né, o Grande, que governava por Roma. O primeiro indício de que a tão esperada era do Messias estava prestes a despontar foi uma série de visitações angelicais a um casal surpreendentemente comum. Né? Então, um casal comum teve visitações, né? Contudo, ambos cumpriram um critério vital. Os dois eram descendentes do rei Davi, de cuja linhagem, segundo os profetas, viria o Messias. Olha para você ver que interessante, né? Que poderoso, né? Maria, né? Quando Jesus nasceu, Maria era uma adolescente de poucos recursos, noiva de um carpinteiro chamado José. A fé simples e total de Maria em Deus se revelou quando ela aceitou o papel de ser mãe de Cristo, mesmo sendo virgem e tendo sua gravidez mal interpretada. Né? E entra também o segundo personagem, que é José. Né? José, o carpinteiro, que era noivo de Maria. Quando soube que ela estava grávida, ele planejou romper o noivado. Olha para você ver, ele então planeja romper o noivado, porque ele, não, tal, né? Mas foi visitado por um anjo que lhe disse que Maria não havia sido infiel aos seus compromissos de noivado. Não foi isso que aconteceu, e José acaba ali entendendo, né, o grande papel que os dois tinham, que Maria tinha e que ele também tinha, né, nessa grande missão de Deus. Então, também tinha outro personagem que era Herodes, o Grande, né? O poderoso rei dos judeus, que estava velho e moribundo quando Jesus nasceu. Contudo, quando soube que que um rei dos judeus havia nascido, tentou desesperadamente matar o menino. Né? E o que há de especial, outra pergunta, né? O que há de especial na história do nascimento de Jesus? Né? Cristo era um Deus. Cristo era um Deus Filho antes de nascer como homem. João capítulo 1, do 1 ao 14, fala sobre isso. Né? João 12 mostra que o Antigo Testamento, né, o próprio Jesus e o Novo Testamento ensina sobre Jesus Cristo ser Deus Filho, que já existia desde a eternidade. Como dissemos, a vida de Cristo não começou quando Jesus nasceu. Né? Número 2, as duas genealogias de Jesus provam que ele era descendente de Davi. Mateus capítulo 1, do 2 ao 17 fala sobre isso, e Lucas capítulo 3, do 23 até o 37 fala sobre isso. Né? O Antigo Testamento afirma que o Messias prometido seria um descendente de Davi. Tanto Mateus como Lucas traçam a linhagem de Jesus. Né? Terceira coisa, importante, 3 visitações, número 3, são algumas, nós estamos falando sobre o que há de especial no nascimento de Jesus, né? E a terceira coisa especial é que visitações angelicais são associadas ao nascimento de Jesus. Né? Embora todos os nascimentos de crianças sejam especiais, eles normalmente não são anunciados por anjos, né? Então não significa que os anjos anunciam todos, né? Mas sobre Jesus ele foi anunciado, né? No entanto, os evangelhos registram nada menos do que 6 visitações angelicais ligadas ao nascimento e à infância de Jesus. Né? Jesus era de fato especial. Né? O anjo Gabriel, um arcanjo, um dos anjos mais poderosos, pronunciou o nascimento de João Batista. O anjo
O Antigo Testamento previu que Deus enviaria um mensageiro como Elias ao seu povo, pouco antes do aparecimento de Jesus, né? Malaquias 4, 5 ao 6. Então Gabriel apareceu a um sacerdote chamado Zacarias, né? E anunciou que ele teria um filho chamado João, que cumpriria essa profecia. O anjo Gabriel apareceu a uma jovem virgem chamada Maria e anunciou que ela teria um filho, que seria o Messias e também o Filho do Altíssimo. O anjo Gabriel aparece a José, que estava noivo de Maria, e que lhe disse que o filho dela era o Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo. O anjo ordenou a José que chamasse o menino de Jesus, porque ele reinaria, e também que ele remiria os pecados de seu povo. Então, na noite em que Jesus nasceu, uma multidão de anjos apareceu aos pastores no campo, próximo a Belém, anunciando: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 11. Mais tarde, um anjo avisou José para deixar Belém e levar seu filho para o Egito. Mateus capítulo 2, versículo 13. E, pouco depois, outro anjo disse a José que era seguro, voltar à sua pátria judaica. Mateus capítulo 2, versículo 19 até o 21. Então isso, né, é o que aconteceu ali. Vamos agora finalizar esse vídeo, mas se você chegou até aqui, parabéns. Se você quiser adquirir a apostila, né, no próximo vídeo, no link abaixo vai estar disponível, né, como você vai fazer. Vou deixar um link ali para você adquirir a apostila. Por apenas R$ 29,90 você pode adquirir a apostila e estudar melhor para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Shalom, graça e paz.